Unidade 2, Ética e Política. Aula 5.2, Conteúdos: Ética e Sociedade. Filosofia moral ou ética. Diferenças entre ética e moral. A ética e a moral. A importância do hábito. Habilidade: discutir algumas das principais posições sobre a ética e a moral. E agora, nesse momento, nós vamos tratar de dois temas importantes, que é a ética e a moral. Mas antes disso, vamos fazer a nossa revisão. Nós vimos aí os valores e as escolhas. Escolhemos aquela que nos parece mais apropriada nas circunstâncias analisadas. Ou seja, escolhemos aquela que nos parece ter mais valor. O ser humano é o único ser, né, que escolhe, que ele faz julgamentos com relação às suas ações. O único ser também que convive em contexto social, que tem interação com outros seres humanos. Então, por isso que na filosofia é tão importante esse campo, né, de investigação dos princípios e valores. Então, olha só, todos os dias quando nós acordamos de manhã, nós fazemos escolhas. E essas escolhas estão repletas de princípios e valores morais. E aí eu tenho aí na imagem, né, uma imagem que faz referência àquilo que é certo e o que é errado. E aí o que então é a consciência moral? A consciência de si mesmo ou a autoconsciência. Confere ao ser humano a capacidade de julgar ações e de escolher, dentre as circunstâncias possíveis, o seu próprio caminho na vida. Então, todas essas escolhas que nós fazemos aí, nós vivenciamos nessa realidade, dilemas morais, de escolha, né, com relação à nossa família, com relação às outras pessoas, com relação àquilo que nós somos. E aí temos vários caminhos. Esses caminhos também vão gerar consequências. Então, consequências muitas das vezes positivas, mas também com a possibilidade de gerar consequências negativas. Então, olha a responsabilidade do ser humano aí. Então, quando nós falamos também da questão da liberdade. O que é liberdade? Aí a gente conclui, né, que nós temos a liberdade de escolher. Além da responsabilidade de escolher, nós temos a liberdade de escolha. E aí a consciência moral, característica peculiar do homem de julgar suas próprias ações, decidindo se elas são boas ou más. Olha aí, o anjinho, né, e o diabinho, ele habita em nós. Não está lá algo que está externo, né? Nada vai me dizer aqui, vem aqui no meu ouvido, né? E vai fazer com que eu, por exemplo, roube alguma coisa, alguém roube alguma coisa aí de alguém. Essa escolha, essa responsabilidade é do próprio ser humano, né? Quais são os princípios e valores que são norteadores aí na nossa vida. Então, essa questão do certo e do errado, do bem e do mal, habita nós mesmos. E aí nós vamos fazer uma avaliação e vamos ter a liberdade de escolher nossos caminhos, tá certo? E agora vamos aprofundar esse assunto, né, e ver aí o que significa a ética e moral. Vamos para o nosso desafio do dia. Nosso desafio do dia traz a seguinte reflexão. Para você, o que é ética? Aí eu tenho uma imagem que está relacionada os três termos importantes da nossa aula. Ética, moral e caráter. Então, lembrando que o desafio do dia é uma reflexão que você vai aí, né, tecer seus pensamentos a partir dela durante a aula, tá certo? E vamos lá para a nossa aula. Meninos, hoje, né, nós adentramos aí a unidade que vai falar de ética e política. Então, a dimensão social, né, para eu falar desses termos ética, política, moral, logo eu tenho que perceber a dimensão social, a dimensão coletiva dos seres humanos. Como nós já falamos, né, desde o início, nós somos seres de diálogo, seres aí de relação, né, então há necessidade de nós nos relacionarmos
relacionarmos com as outras pessoas. Então, o outro, como nós falamos na filosofia, é muito importante, né? Já que nós compomos aí grupos sociais, a família, que é o nosso primeiro grupo social, a escola, o trabalho, né? Os nossos amigos, as nossas relações que envolvem um afeto. Então, o primeiro ponto da nossa aula é essa, né? Eu quero que vocês se percebam seres sociais. E aí, nós remetemos à questão, eu volto à questão da liberdade. O que é liberdade? Por exemplo, a mídia hoje, ela prega que liberdade, né, que há uma liberdade que eu vejo como falseada, né, de que você pode fazer tudo o que quer na hora que quer, né? Às vezes a gente verifica alguns comerciais, algumas propagandas publicitárias que mostram isso, né? O camarada pega um carro e ele anda em alta velocidade, né? Sem cinto de segurança, por toda a cidade. E aí ele sempre tem uma música, né? Uma música que traz aquela sensação de liberdade. A mulher lá nos comerciais de absorvente, a gente vê, né, ela correndo, muito bem disposta, né? E aí traz também, todos os comerciais têm esse apelo a certos sentimentos, né? E aí a gente sempre justamente remete à questão da liberdade. Mas aí eu pergunto de vocês, o que é liberdade? Né? Quando a gente fala de escolhas e valores, né? Os seres humanos, já que nós temos essa dimensão coletiva, nós escolhemos para a gente e escolhemos para o outro também. Né? Quando eu falo de ética, né, eu trago para vocês o que é ética. A gente verifica ética no Senado, falta ética no político tal, isso foi antiético. Mas o que é ética? Né? Então, quando eu falo de ética, eu falo da reflexão. Esse aí é um primeiro conceito que eu trago para vocês sobre ética. Ética vem da reflexão sobre a moral. Mas, professora, o que seria a moral? A moral está relacionada mais à questão do indivíduo, né? A prática do indivíduo. Por exemplo, todos nós, né, temos essa liberdade de escolha em determinadas situações. Temos, né? Chega vamos supor aqui uma situação, né? Eu encontro uma carteira. Encontro a carteira do meu colega, né? Eu sei de quem é aquela carteira. O meu colega acabou de receber no fim do mês. Ele deixou cair a carteira dele e eu sei que aquela carteira ali tem um dono, né? E ele tinha tirado todo o salário dele lá, recebido, e estava lá com todos os cartões, né? Todos os documentos e o dinheiro. E aí, o que acontece? Esse colega deixa, por um descuido, né? Nós somos seres falhos, ele deixa cair a carteira. Então, olha aí, né, a questão moral, o dilema moral. Eu pergunto, né? Assim como um dia a gente faz uma autorreflexão, né? Para a gente debater essas questões sobre ética, sobre moral, a gente tem que fazer uma autorreflexão. Você entregaria ou não a carteira do seu colega? Aí eu já fiz essa dinâmica, já fiz esse questionamento com alguns alunos na modalidade normal, e muitos diziam assim para mim, professora, eu não entregaria não. Eu não entregaria, aí sempre colocava uma justificativa. Não entregaria porque se acontecesse comigo também não iam me entregar. Né? E aí onde é que está, professora, então a moral? A moral está justamente nessa situação, né, na escolha que eu vou fazer. Quais são os princípios quando a nossa mãe diz assim, não pegue nada que é seu, que não seja seu, lá da casa do vizinho quando você estiver lá. Porque se você aparecer aqui na minha casa com alguma coisa que não seja sua, você vai apanhar. De alguma forma, ela está tentando transmitir, ela tentou transmitir para a gente, né, os valores, princípios, o princípio da honestidade. Aí eu pergunto, você entregaria ou não entregaria do jeito que estava? Você pega, aí o colega já pegou o ônibus ou então já pegou a canoa para ir para a comunidade dele, mas no outro dia você sabe que você vai encontrar com esse colega, você entregaria ou não a carteira? Né? Quando eu entro na questão da moral, né, é porque eu me conheço, a partir da autorreflexão, aquela dos filósofos lá clássicos, né, do autoconhecimento, do conhece a ti mesmo, eu entregaria, né? Porque eu sei que aquilo não me pertence, não é meu. Né? Eu sei de quem é o dono.
Então, a minha obrigação, né, é eu ser honesto, eu ser sincero comigo mesmo. Porque aí a gente reflete com relação a que tipo de pessoa eu estou sendo para este mundo. Então, olha só, enquanto a ética ela vem trazer a reflexão, né, sobre o comportamento da coletividade, a moral está associada ao indivíduo, né? Que tipo de situação? Então, a gente olha na loja aquela placa lá que diz assim, sorria, você está sendo filmado. Então, quer dizer que a gente só não rouba porque tem uma câmera ali filmando a gente? Então, que sociedade nós estamos aí construindo, já que necessita, né, dessas intervenções? Eu preciso colocar uma câmera num canto de uma sala para que os funcionários de uma empresa não roubem, para que alguém dentro de uma sala de aula, por exemplo, não moleste uma criança. Então, quando eu falo de moral, eu estou falando da essência, né, do princípio, da prática, dessas escolhas, dos dilemas morais. E a ética, ela vem, né, para universalizar tudo isso. Ela vai refletir sobre tudo isso, né? A gente vai ter aí um exemplo de questão ética, de reflexão ética, os direitos humanos, que muita gente critica. Mas os direitos humanos, eles foram pensados por pensadores, por políticos, por muita gente, né, quiseram dar parâmetros para a gente, né, de dignidade humana, de respeito, né, de como tratar um ser humano não pode escravizar o outro ser humano, já que em muitos momentos da nossa história a gente viu aí que escravizar um ser humano era permitido por lei. Né? Era uma norma aí, existiam leis que permitiam essa escravização. E olha como as coisas mudam, né? O ser humano em algum momento viu que aquilo estava errado, que aquele comportamento social de discriminação de uma certa pessoa, né? De açoitar uma pessoa negra, porque nós estamos falando de escravização, né? E aí ele repensa esses valores morais. A ética vem para repensar os valores morais. E aí, né, quando a gente fala de ética e moral, é necessário a gente tentar perceber que são coisas diferentes, né? E aí eu volto para a questão da carteira, né? Pensem comigo, lá na nossa dinâmica a gente vai voltar mais profundamente para essa questão da carteira, né? E aí eu penso, quais são os valores, né, que você quer seguir? Qual é o caminho? Quando eu falo de escolha, eu estou falando justamente disso. Você vai entregar a carteira para o seu colega do jeito que tá, não interessa. Porque o que você é para o mundo, né, é o que importa, aquilo que te afirma o teu caráter. Né? O caráter é a constância dos nossos atos. Né? Todo dia você é uma pessoa que é responsável, você vai ser vista pela sociedade como responsável. Se você é uma pessoa, por exemplo, existem pessoas que têm o hábito da mentira, né? Contam mentira por qualquer coisa. Né? Aquela pessoa ela é vista no contexto social como uma pessoa mentirosa. Então, quando ela contar uma verdade, já vai ser difícil acreditar. Então, isso tudo, né, ética moral está ligada, estão relacionados, os termos estão relacionados, porém não é a mesma coisa. E aí, quando eu falo das problemáticas morais, você já pensou, né, como orienta a sua vida? Você faz aquilo que a sociedade espera de você? Como devo agir? É difícil, professora, pensar em tudo isso? É sim. A vida vai trazer dilemas, né? Assim, terríveis para a gente enfrentar, mas vai ser nosso desafio mesmo de existência. Né? Por exemplo, a questão, nós sabemos que roubar errado é errado. Né? Você tem que ser honesto, sincero e tudo mais. Mas, por exemplo, você roubaria para alimentar um filho? Numa situação drástica, né? Onde você não tem mesmo, seu filho está chorando de fome, você roubaria ou não para alimentar um filho? Então, olha só um dilema moral aí, um dilema que vai acabar conosco, né? Então, a vida traz esses dilemas, essas escolhas, elas são muito, muito complicadas. E aí, filosofia moral ou ética? O que devo fazer? Eis aí o questionamento da nossa vida.
Ética, qual caminho seguir, qual caminho que a sociedade está seguindo aí. Quando eu falo de coletividade, ética, facilidade, moral, lucro. Hoje nós vivemos uma sociedade, né, uma das sociedades mais preconceituosas do mundo. É mais machista, então tudo está relacionado a essa questão ética. Por que que nós, né, a gente não considera o nosso histórico? Por que que a gente acha que corrupção só é coisa de político? Não, quando eu pego a caneta de um colega e eu não devolvo, né, e eu não dou satisfação dessa devolução, isso é ser aí corrupto, sim. Do jeito lá que o político é lá em Brasília, da mesma forma, quando a gente visa interesse próprio, quando você está num cargo público, por exemplo, e você desvia a verba, né? Você está pensando no seu interesse individual e não no coletivo. Lembram do Platão e o Aristóteles? O Aristóteles vai falar justamente isso, quando ele fala de meio termo, de justa medida, né? O ser humano ali tentando todo dia mediar. Então, o bom governante, né? Aí a gente entra na questão política, ele é aquele que vai pensar no bem comum. Então, nós estamos no contexto social, as minhas ações são responsabilidades minhas, né? E eu não posso, né, de nenhuma forma, tirar o direito das outras pessoas, porque, como falou o professor Josino, quando eu não dou o assento, que é um direito conquistado, né? Tem ali uma questão de reflexão, a ética veio e refletiu que o idoso tem direito de sentar no coletivo. Então, quando eu não dou esse direito, o assento para o idoso, eu estou tirando um direito desse idoso, dessa pessoa. Né? Então, todos os nossos direitos, quando a gente fala de cidadania, são direitos e deveres. Todos esses direitos, né, eles foram conquistados aí, foram refletidos pelo campo da ética, né, que é um campo da praxis, como nós falamos na filosofia, que traz, né, que vai refletir justamente essa prática humana. E aí eis a questão principal, né, o que eu devo fazer nessa vida, a partir dos dilemas. Todos nós somos limitados, todos nós. Mas, porém, nós temos a racionalidade, essa liberdade de escolher. Então, quando eu tenho liberdade de escolher, logo eu tenho moral. Então, eu não vou roubar porque tem uma câmera me olhando, uma plaquinha dizendo que eu estou sendo filmado. Eu não vou roubar porque isso parte dos meus princípios e valores, tá certo? E aí, vamos assistir a um vídeo que fala justamente de honestidade. Vamos lá. Existem muitas pessoas neste mundo que parecem não saber a diferença entre o certo e o errado, nem se importar com isso. Quero falar-lhes francamente a respeito de sermos honestos. A honestidade é uma bússola moral que nos guia na vida. No entanto, o tremendo esforço feito com o fim de destacar-se no aprendizado secular algumas vezes tenta as pessoas a transgredirem no que é mais importante, sua integridade e honestidade. Colar na escola é um modo de enganar a si mesmo. Passa a questão 4. Frequentamos a escola para aprender. Quando usamos os esforços e o estudo de outra pessoa para nos sairmos bem, estamos enganando a nós próprios. Uma amiga contou-me uma experiência que seu marido teve quando estava na faculdade de medicina. Meu marido estudara muito e chegara o momento das primeiras provas. Na faculdade de medicina, esperava-se que os alunos fossem honestos e não colassem. O professor distribuiu as provas e saiu da sala. Em pouco tempo, os alunos começaram a tirar do bolso e de debaixo das provas pedacinhos de papéis com anotações.
Meu marido lembra-se de que seu coração começou a bater mais forte e percebeu que era muito difícil competir com os que colavam. Nesse momento, um aluno alto e magro levantou-se no fundo da sala e disse: saí de minha cidade deixando minha mulher e meus 3 filhos em um apartamento pequeno e estudei muito para entrar na faculdade de medicina. Vou denunciar o primeiro que colar. E não duvidem disso. Eles não duvidaram. Muitos ficaram sem graça e os papeizinhos começaram a desaparecer tão depressa quanto haviam aparecido. Eles estabeleceram um padrão para a turma, que acabou sendo a maior a formar-se naquela faculdade. Então, vocês assistiram ao vídeo, nesse vídeo é muito interessante, ele traz inúmeras reflexões nesse campo da ética e da moral. Mas quando ele fala, né, que lá na sala, onde todos iam colar quando o professor se ausentou, né, e um deles se pronuncia e diz que o primeiro que colasse, né, ele tinha estudado muito, né, e o primeiro que colasse, ele ia denunciar. E todos aqueles fizeram uma reflexão, né, sobre os seus princípios, sobre a sua moral. E guardaram os papéis. E logo assim se estabeleceu normas, né, uma norma para aquela turma. Então, olha só, aí eu tenho a moral, né, no campo do individual e a ética no campo do coletivo. Essa reflexão que nós fazemos, né? Então, como que nós vamos, aí toda a sociedade vai encarar determinado problema ambiental, vai encarar o aborto, por exemplo, a eutanásia, que são aí, que já partem para a questão da bioética, da preservação da vida, né? Que nós vamos aí estudar mais adiante. Então, gente, é importante a gente perceber que esse é um desafio de vida, né? Todos nós temos as limitações, né? Ninguém é perfeito. Quando a gente fala de moral, às vezes, e ética, às vezes os alunos dizem, mas a professora quer ser perfeita, né? Ela quer ser certinha. Não é isso, né? Porque justamente essas reflexões, elas são polêmicas, elas trazem aí, muitas das vezes, né, a vergonha. Elas trazem aí, quando a gente para pensar em determinada ação que a gente fez, em determinado ponto da nossa vida, a gente sente vergonha. E essa vergonha, ela é muito positiva, eu vejo como positiva, quando ela faz com que a gente reveja os nossos princípios, os nossos valores e a gente mude de atitude, né? Se tivermos uma atitude ruim, logo nós vamos ter uma atitude boa. E aí, isso tudo está no âmbito, né, da coletividade, da sociedade. Então, o que eu quero para mim, eu vou querer para o outro também. Esse é o grande desafio. E aí, as sociedades que se formam, né, qual é a ética que nós queremos para a nossa sociedade? A ética, ela traz aí, não é só a questão boa, né? A gente tem que ver o que o ser humano também comete deslizes, ele erra. Então, a ética vai tratar justamente, né, desse movimento com relação às escolhas humanas. E aí, filosofia moral ou ética? Área dedicada a refletir. A ética é a área dedicada a refletir sobre as ações humanas em relação à vida em coletividade e à vida de cada uma. É um dos vieses mais importantes da filosofia, né? Aí eu trouxe uma imagem que diz, escreva a palavra da lousa, a palavra ética. Aí roubaram um giz, professora. Então traz aí uma reflexão para a gente, né? Quando eu falo essa questão da caneta da loteria, do banco, né? Já pensou uma sociedade que a gente tem que amarrar as canetas nos lugares públicos, porque as pessoas levam as canetas? Que tipo de educação, né? Que tipo de princípios e valores essa sociedade tem? Eu estava recentemente lendo um artigo sobre um projeto uma análise social, onde as pessoas, foi feito fora daqui do Brasil e aqui no Brasil.
as pessoas, né, tinham lá uma bancada com vários relógios. E esses relógios nos Estados Unidos custavam $20. E aqui no Brasil custava R$40. E vários relógios, não tinha ninguém, não tinha nenhum vendedor. Eles colocaram numa praça e tinha uma caixinha. Uma caixinha lá que estava dizendo deposite o pagamento. E aí as pessoas chegavam, analisavam, fora do Brasil, analisavam um relógio, escolhiam, colocavam no pulso, tiravam da carteira os $20 e colocavam na caixinha. Todas as pessoas, né, na Europa, foi um dos países, na Finlândia, se eu não me engano, pagaram os relógios. Chegou na vez do Brasil. As pessoas iam lá, né, olhavam para o lado e para o outro. Teve um que levou até a caixa que era para depositar ele tentou arrancar, que estava pregada, né, justamente para que as pessoas não levassem. Então, muitos, né, foram embora, pegaram, né, colocaram no pulso e foram embora. Então, a gente traz, né, uma reflexão, porque qual é o tipo de sociedade, né? As mudanças sociais que a gente quer em Brasília, elas começam com a gente, né? Elas começam a partir justamente dessas ações. Eu vejo ali, por que fora daqui a gente acha muito bonito na Europa, né, que isso acontece de forma natural, e aqui a gente não desenvolve isso? Por que lá, logicamente que o contexto histórico foi diferente, né, a gente tem que levar em consideração isso, né, mas não adianta a gente só criticar se a gente não promove a mudança. Então, por isso que a reflexão ética na escola, ela é importante. Filosofia era para ser trabalhada desde o ensino médio, do ensino fundamental com as crianças, né? Essa postura de escolha, de responsabilidade social, para a gente poder, isso é política. O que eu estou fazendo, o que a gente está falando aqui é política. É a essência, quando Aristóteles fala, o ser humano é um ser político por natureza, justamente porque ele vivencia dentro de na coletividade esses dilemas. E aí, filosofia moral ou ética, quero igual a posso e devo. Professor Mário Sérgio Cortella, um filósofo importantíssimo. Anotem aí, ele é brasileiro, ele vai falar sobre ética, o campo dele é da ética. Então, eu trago aí para que vocês tenham uma referência, né, do que a gente está conversando. E aí, mais uma imagem. Quero atravessar a rua? Sim. Posso atravessar a rua? Sim. Não vem nenhum carro. Devo atravessar a rua? Não. Pode aparecer um carro e não conseguir frear. Toda vez que eu tiver dúvidas se deve ou não fazer algo, faça essas 3 perguntas. Os princípios e valores que você utilizar para respondê-las correspondem à sua ética. Então, toda vez que a gente tiver num dilema moral, a gente vai se perguntar, eu quero isso, eu posso isso, eu devo isso? Porque nem sempre o que eu quero eu posso, e nem sempre o que eu posso eu devo. E aí a gente faz, né, esse jogo com essas palavras aí para definir o tipo de caráter que nós temos, o tipo de pessoa que nós somos, tá certo? Então vamos lá para uma definição de ética, vamos conceituar esse termo. Vem do grego ethos, que significa caráter, modo de ser, índole, ou seja, a forma usada pelas pessoas para organizar sua vida em sociedade. E também tem outro conceito, né? Parte da filosofia que lida com a compreensão das noções dos princípios que sustentam as bases da moralidade social e da vida individual. Então, a ética, só para a gente resumir tudo isso, professor, vamos resumir. Ética é o estudo da moral, né? Olha só como as duas estão associadas, esses 2 termos estão associados, mas não são a mesma coisa. Mais um conceito de ética. A ética, em outras palavras, trata-se de uma reflexão sobre o valor das ações sociais, considerada tanto no âmbito coletivo como no âmbito individual. Então, olha aí a reflexão, né, sobre esse contexto social que é tão presente, está tão presente. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês pensem, né, o que é ética?
Quais são os meus princípios e valores? O que eu quero para esse mundo? Então, como que a gente está desenvolvendo? Pensem, né, no que está acontecendo no nosso país com relação a linchamentos, por exemplo, né? Hoje mesmo nós tivemos uma situação, 2 irmãos foram linchados numa praça, né? Tiveram aí, morreram, um morreu na hora e o outro morreu no hospital, porque eles estavam se abraçando. E aí foi presumido que eles eram um casal homoafetivo. Então, como que a gente vai? Que sociedade é essa? Que prega a violência? Quer dizer que agora a gente não pode mais, né, desenvolver afeto em público? Né? Por que a gente tá aí sendo tão intolerante com as escolhas das outras pessoas, a ponto de matar, né, 2 pessoas a pauladas, a pedradas, justamente por essas escolhas? Então, são todas reflexões no campo da ética. E aí, a moral do latim morus, em português, moral, costume, uso, hábito. Aí eu digo, o que é a moral? Aí a gente já fez aí a distinção entre as duas coisas. Eu trouxe outro conceito, porque é difícil mesmo a gente diferenciar ética e moral, já que não são a mesma coisa. A moral tem como ideia o valor central, o conceito de bem, que pode ser entendido como tudo aquilo que promove e desenvolve o ser humano. Então, todos nós temos aí 2 caminhos sempre, individualmente, nos nossos dilemas morais. Entre aquilo que é certo, né, entre aquele princípio lá que a gente constrói a partir da família, da nossa mãe, do nosso pai, né, lá do nosso convívio com essas pessoas, esse primeiro grupo social. Então, nós temos aí. E aí vamos colocar que a moral, ela é aí algo, né, que vai nortear, ou que para onde nós caminhamos para o bem, né, para a noção de bem. Então, vamos colocar dessa forma, né, para ficar o melhor o entendimento. E a moral, a partir dessa ideia central, que são retirados princípios e diretrizes para se chegar às regras morais que influenciam o comportamento e a mentalidade humana. Olha aí a minha liberdade. Eu não posso tirar o direito das outras pessoas, eu não posso fazer o que eu quero dentro, por exemplo, de um contexto de trabalho. Você pode chegar a hora que quer dentro no seu trabalho? Não. Você pode chegar a hora que quer na escola? Depende, muitas escolas têm um limite de tolerância, mas se você chega no seu trabalho a hora que quer, logo com 3 atrasos você é despedido. Há liberdade nisso? Não, não há. Então, olha aí, a gente pega as chaves, né, para abrir as portas dessas escolhas e cada escolha dessa vai ter suas consequências. E ética não é o mesmo que moral, essa é a nossa conclusão final. Ética diz respeito às ações refletidas nas quais se pensa e sobre as quais se decide de acordo com o temperamento e o caráter. Moral são os valores ou as normas práticas que asseguram conduzir ou deveriam nortear a vida social e de uma coletividade. Colocar para ficar mais simples para vocês, a ética está no campo social, né, de universalizar aí o comportamento humano, essa questão das escolhas, e a moral no campo coletivo, quando a gente tem que escolher aí quando aparecem os dilemas morais, tá certo? Então, nós agradecemos a todos, né? Eu espero que vocês comecem mesmo a refletir sobre isso, sobre as suas ações, sobre a nossa essência, né? Isso é filosofia. Tá certo? Agradecemos a todos e desde já eu dou uma boa tarde, uma boa noite também. E até amanhã, então, para todos.